Pasta 68. Músculos contra metal. Roran gritou e saltou para o lado quando uma chaminé de tijolos se espatifou no chão diante dele, seguida pelo corpo de um dos arqueiros do Império. Sacudiu o suor dos olhos, contornou o cadáver e a pilha de tijolos espalhados e saltou de um ponto livre no chão para outro, como costumava saltar de pedra em pedra no rio Anora. A batalha estava correndo mal, isso era evidente. Ele e seus guerreiros tinham se mantido próximos da muralha externa por pelo menos um quarto de hora, repelindo o avanço de hordas de soldados, mas acabaram sendo atraídos de volta para perto dos prédios. Em retrospecto, aquilo tinha sido um erro. Lutar nas ruas era desesperador, sanguinário e confuso. Seu batalhão se espalhara e apenas um pequeno número de guerreiros continuava próximo. Homens de Carvajal, principalmente, além de 4 elfos e vários urgaus. O restante estava disperso pelas ruas próximas, sem direção. Pior, por algum motivo que os elfos e os feiticeiros não sabiam explicar, a magia não funcionava mais como deveria. Tinham descoberto isso quando um dos elfos havia tentado matar um soldado com magia só para ver um guerreiro Varden cair morto, consumido pelo enxame de besouros que o elfo havia invocado. A morte do aliado nauseara Roran. Tinha sido uma maneira horrível e absurda de morrer e poderia ter acontecido com qualquer deles. À direita, mais perto do portão principal, Lord Bast ainda castigava o corpo principal do exército Varden. Roran tinha visto várias vezes. Agora a pé andava a passadas largas entre os humanos, elfos e anões e derrubava-os como se fossem bonecos, com sua imensa massa negra. Ninguém tinha sido capaz de deter o homem-zarrão, muito menos feri-lo. Os que estavam ao redor dele corriam para ficar fora de alcance de sua arma temível. Roran também tinha visto o rei Orik e um grupo de anões abrindo caminho em meio a um grupo de soldados. O elmo cravejado de pedras preciosas de Orik brilhava sob a luz do sol quando ele golpeava com o seu poderoso martelo de guerra, Volund. Atrás dele, seus guerreiros gritavam: "Vor Orik's corda!" 15 metros além de Orik, Roran avistara a rainha Slanzadi rodopiando no centro do combate, sua capa vermelha voando e sua armadura brilhante e luminosa como uma estrela em meio à massa escura de corpos. Sobre sua cabeça esvoaçava o corvo branco que era seu companheiro. O pouco que Roran viu de Slanzadi o impressionou com sua habilidade, ferocidade e bravura. Ela lembrava-lhe de Aria, mas ele achava que a rainha era a melhor guerreira. Um grupo de 5 soldados avançou para o ataque e quase se chocou com Roran. Gritando, eles nivelaram suas lanças e deram o melhor de si para esfolá-lo como uma galinha. Martelo Forte desviou-se, agachando-se, e com a lança acertou um dos homens na garganta. O soldado permaneceu de pé por mais 1 minuto, mas não conseguia respirar direito e logo caiu ao chão, bem aos pés de seus companheiros. Roran aproveitou a oportunidade, golpeou e cortou com abandono. Um dos soldados conseguiu acertar um golpe em seu ombro direito e Roran sentiu a energia ser deslocada para sua proteção, que desviou o golpe. Ele estava surpreso que suas proteções ainda o salvaguardassem. Apenas alguns momentos antes, elas tinham falhado em impedir que a beira de um escudo lhe cortasse a face esquerda. Desejava que o que quer que estivesse acontecendo com a magia se resolvesse logo. Da forma como estava, não ousava se expor ao menor golpe. Roran avançou para os últimos 2 soldados, mas antes que os alcançasse, houve um borrão de aço e então suas cabeças decepadas caíram nas pedras, os rostos com expressões de surpresa. Os corpos tombaram e atrás deles Roran viu Ângela, a herbolária, vestida em sua armadura verde e preta e empunhando uma espada. Próximos a ela estava um par de meninos gatos, um sob a forma de uma garota de cabelos tigrados com dentes afiados e manchados de sangue e uma longa adaga, o outro sob a forma animal. Achou que poderia ser Solumbum, mas não tinha certeza. "Roran, que bom ver você", disse a herbolária com um sorriso que parecia alegre demais, considerando-se as circunstâncias. "Imagine nos encontrarmos aqui." "Melhor aqui do que na cova", gritou ele, pegando uma lança adicional e arremessando-a contra um homem mais abaixo na rua. "É verdade." "Você não foi com Eragon?" Ela sacudiu a cabeça. "Ele não me convidou e eu não teria ido se tivesse convidado. Não sou adversária à altura de Galbatorix. Além disso, Eragon tem um seu Dunari para ajudá-lo." "Você sabia?" perguntou ele chocado. Ela piscou para ele.
Sei de muita coisa. Ele rosnou e protegeu o ombro atrás do escudo, chocando-se com outro grupo de soldados. A herbolária e os meninos gatos vieram se juntar a ele, do mesmo modo que Horst, Mandel e vários outros. Onde está seu martelo? Gritou Angela, girando sua lâmina, bloqueando e cortando ao mesmo tempo. Perdi, deixei cair em algum lugar. Alguém uivou de dor atrás dele. Assim que ousou, Roran olhou para trás e viu Baldor agarrando o coto do braço direito, sua mão contorcida no chão. Roran correu para ele, saltando sobre vários cadáveres caídos no caminho. Horst já estava ao lado do filho, repelindo os soldados que tinham decepado a mão de Baldor. Puxando seu punhal, Roran cortou um pedaço de pano da túnica de um soldado morto. Aqui, disse, e o amarrou ao redor do coto do braço de Baldor, estancando o sangramento. A herbolária se ajoelhou ao lado deles. Pode ajudá-lo? Perguntou Roran. Ela sacudiu a cabeça. Não aqui. Se eu usar magia, posso acabar matando-o. Contudo, se você conseguir levá-lo para fora da cidade, os elfos provavelmente poderão salvar a mão dele. Roran hesitou. Não tinha certeza de que podia abrir mão de alguém para levar Baldor em segurança para fora de Urubaém. Contudo, sem a mão, Baldor teria uma vida dura e Roran não tinha nenhum desejo de condená-lo a isso. Se você não levá-lo, eu levo, berrou Horst. Roran se agachou quando uma pedra do tamanho de um porco passou voando acima e bateu contra a frente de uma casa, espalhando cacos de argamassa no ar. Dentro da casa, alguém gritou. Não, preciso de você. Virando-se, ele assoviou e escolheu 2 guerreiros, o velho sapateiro Loring e um Urgal. Levem-no para os curandeiros elfos o mais depressa que puderem, disse e empurrou Baldor na direção deles. No caminho, Baldor pegou sua mão e a enfiou debaixo da armadura. O Urgal rosnou e disse num sotaque carregado que Roran quase não compreendeu. Não, fico, luto. Ele bateu a espada contra o escudo. Roran se aproximou dele, agarrou um dos chifres da criatura e puxou-o até quase torcer-lhe a cabeça. Você fará o que eu mandar, rosnou Roran. Além disso, não é uma tarefa fácil. Proteja-o e conquistará uma glória... Proteja-o e conquistará muita glória para sua tribo. Os olhos do Urgal pareceram se iluminar. Muita glória? Perguntou, mastigando as palavras. Muita glória, confirmou Roran. Vou fazer, martelo forte. Com alívio, Roran observou os 3 se encaminharem para a muralha externa, evitando grande parte dos combates. Também ficou satisfeito ao ver que a garota de cabelos tigrados o seguira, balançando a cabeça de um lado para o outro e farejando o ar. Outro grupo de soldados atacou e todos os pensamentos sobre Baldor sumiram da mente de Roran. Detestava lutar com a lança em vez do martelo, mas fez o que pôde e, depois de algum tempo, a rua mais uma vez ficou calma. Sabia que aquele intervalo duraria pouco. Roran aproveitou a oportunidade para se sentar no degrau na frente de uma casa e recuperar o fôlego. Os soldados pareciam descansados como sempre, mas ele podia sentir a exaustão fazendo pesar seus membros. Duvidava que pudesse continuar por muito mais tempo sem cometer um erro mortal. Arquejando, ouviu gritos e berros vindos da direção do portão em ruínas de Urubaém. Era difícil dizer o que estava acontecendo diante do clamor generalizado, mas ele suspeitava de que os Varden estivessem sendo empurrados para trás, pois o ruído parecia estar se afastando ligeiramente. Em meio à comoção, podia ouvir o estrondo regular da massa de Lord Barst, golpeando guerreiro após guerreiro e gritos que invariavelmente se seguiam. Roran se obrigou a levantar. Se ficasse sentado por muito tempo, os músculos ficariam enrijecidos. Momentos depois que ele se afastou do degrau da porta, o conteúdo de um urinol se chocou contra o lugar onde estivera sentado. Assassinos! Berrou uma mulher acima dele e então um par de janelas foi fechado com estrondo. Roran fungou e escolheu seu caminho com cuidado ao redor dos corpos, liderando os guerreiros que lhe restavam para o cruzamento de ruas mais próximo. Ele se deteve, desconfiado, quando um soldado passou correndo, o rosto dominado pelo pânico. Seguindo-o de perto, um bando de gatos domésticos uivavam, com sangue pingando do pelo em torno de suas bocas. Martelo Forte sorriu e recomeçou a avançar. Parou um segundo depois, quando um grupo de anões de barba vermelha correu em sua direção, vindos do interior da cidade. Preparem-se, gritou um. Temos um bando de soldados em nossos calcanhares, algumas centenas deles, no mínimo. Roran olhou para o cruzamento vazio. Talvez tenham se livrado, começou a dizer, mas viu uma linha de túnicas carmesim aparecer na curva de um edifício a algumas centenas de metros. Mais e mais soldados seguiram, entrando na rua como um enxame de formigas vermelhas. Para trás, gritou Roran, para trás. Temos de encontrar uma posição defensável.
O muro externo estava longe demais, nenhuma das casas era grande o suficiente para ter pátios internos. Cerca de uma dúzia de soldados aterrissou ao redor de Roran e seus guerreiros, que corriam pela rua. Roran tropeçou e caiu, se contorcendo, e uma pontada de dor subiu por sua coluna, vinda da base da espinha. Sentiu como se alguém o houvesse acertado com uma grande barra de ferro. Um segundo depois, a herbolária estava a seu lado. Ela arrancou alguma coisa das costas dele e Roran berrou. A dor diminuiu e ele se descobriu capaz de ver claramente de novo. A herbolária lhe mostrou uma flecha com a ponta ensanguentada antes de jogá-la fora. Sua cota de malha deteve quase tudo, disse ela, ajudando-o a se levantar. Rangendo os dentes, Roran correu com ela para se juntar ao grupo. Agora, cada passada lhe era dolorosa, e se dobrasse muito a cintura, as costas entravam em espasmo e ele quase não conseguia se mover. Roran não viu quaisquer boas localizações para se posicionar, e os soldados estavam chegando mais perto, de modo que afinal gritou: "Parem! Entrem em formação! Elfos nas laterais! Urgaus na frente e no centro!" Assumiu seu lugar perto da vanguarda, ao lado dos Urgaus Darmen e Albrieste, e de um dos anões de barba vermelha. "Você é aquele que eles chamam de martelo forte", disse o anão, observando o avanço dos soldados. "Lutei ao lado de seu irmão de criação em Fartendur. É muita honra também lutar a seu lado." Roran rosnou, esperava apenas conseguir se manter de pé. Os soldados caíram em cima deles, fazendo-os recuar apenas com seu peso. Roran enfiou o ombro contra o escudo e empurrou com toda a força. Espadas e lanças se espetavam nas fendas da parede de escudos. Ele sentiu um arranhão contra o flanco, mas a cota de malha o protegeu. Os elfos e os urgaus demonstraram ser de valor inestimável. Romperam as linhas dos soldados e conquistaram espaço para Roran e os outros guerreiros manusearem as armas. Pelo canto do olho, Roran viu o anão golpear os soldados nas pernas, nos pés e nas virilhas, fazendo muitos caírem. Entretanto, o número de soldados parecia interminável e Roran se viu obrigado a recuar passo a passo. Nem os elfos conseguiam conter a maré de homens por mais que tentassem. Otíara, a mulher elfa com quem Roran tinha falado do lado de fora do muro da cidade, morreu ao levar uma flechada no pescoço e os elfos restantes sofreram muitos ferimentos. Roran também foi ferido muito mais vezes. Um corte na parte superior da panturrilha direita, que lhe teria cortado o tendão se fosse um pouco mais alto. Outro corte na coxa da mesma perna, onde uma espada escorregou sob a jaqueta da cota de malha. Um feio arranhão no pescoço, onde bateu em si mesmo com o próprio escudo. Um corte na parte interna da perna direita, que por sorte não acertou nenhuma artéria. E mais hematomas do que poderia contar. Sentia como se cada parte de seu corpo tivesse sido sovada por um martelo de madeira, e então um par de homens desajeitados o tivessem usado como alvo para atirar facas. Ele recuou e saiu da linha de frente algumas vezes para descansar os braços e recuperar o fôlego, mas sempre voltava à luta assim que podia. Os prédios se abriram ao redor deles e Roran se deu conta de que os soldados tinham conseguido empurrá-los para dentro da praça diante do portão quebrado de Urubaém e que agora os inimigos também estavam atrás deles. Arriscou um olhar por cima do ombro e viu os elfos e os Varden recuando diante de Barst e seus soldados. "À direita!" berrou Roran. "Para a direita! Vamos ficar de costas para os prédios." Ele apontou com a lança ensanguentada. Com alguma dificuldade, os guerreiros reunidos atrás dele se moveram para o lado e subiram as escadas de um imenso edifício de pedra, tendo na frente uma fileira dupla de pilares altos como as árvores da espinha. Entre os pilares, Roran avistou a forma escura e escancarada de uma arcada aberta, larga o suficiente para conter Safira, se não Shuriken. "Para cima! Para cima!" gritou Roran, e os homens, anões, elfos e urgaus correram com ele para o alto da escadaria. Posicionaram-se entre os pilares e repeliram a onda de soldados que os atacava. De sua posição privilegiada, que ficava a cerca de 6 metros acima do nível das ruas, Roran viu que o Império tinha quase forçado os Varden a recuar e sair pelo buraco aberto na muralha externa. "Nós vamos perder", pensou ele, com súbito desespero. Os soldados avançaram mais uma vez subindo a escadaria. Roran se desviou de uma lança e chutou seu dono na barriga, derrubando o soldado e outro homem escadaria abaixo. De uma das balistas, numa torre próxima, um dardo voou na direção de Lord Barst. Quando ainda estava a poucos metros dele, o dardo irrompeu em chamas, então se desfez em poeira do mesmo modo que todas as flechas disparadas contra o homem de armadura. "Temos de matá-lo", pensou Roran. Se Barst tombasse,
os soldados provavelmente ficariam abalados e perderiam a confiança, dado o fato de que tanto os elfos quanto Skull não tinham conseguido detê-lo, porém parecia duvidoso que alguém, exceto Eragon, conseguisse. Durante a luta, Horan todo instante olhava para a figura de armadura na esperança de ver algo que pudesse lhe dar um meio de matá-lo. Reparou que Bast andava cocheando ligeiramente como se outrora tivesse ferido o joelho ou o quadril esquerdo, e o homem parecia um tanto mais lento que antes. Eles têm limites, pensou Horan, ou melhor, o Eldunari tem. Com um grito, aparou a espada do soldado que o atacava. Levantando o escudo, acertou debaixo do queixo, matando o homem instantaneamente. Horan estava sem fôlego e atordoado por causa dos ferimentos. Portanto, se retirou para trás de um dos pilares e se apoiou contra ele. Tossiu e cuspiu. Havia sangue no cuspe, mas achava que era porque havia mordido a boca por dentro e não por causa de uma perfuração no pulmão. Pelo menos esperava que não. Suas costelas estavam tão doídas que era possível que uma estivesse quebrada. Um grande grito se elevou dos Varden. Horan olhou ao redor do pilar e viu a rainha Slanzadi e 11 outros elfos cavalgando em meio à batalha em direção a Lord Bast. Mais uma vez, no ombro direito de Slanzadi estava o corvo branco, e ele crocitou, levantando as asas para se equilibrar melhor em seu poleiro móvel. Na mão, Slanzadi empunhava sua espada e o restante dos elfos empunhava lanças com bandeirolas próximas de suas lâminas em forma de folha. Horan se apoiou contra o pilar, a esperança crescendo em seu íntimo. "Mate-o!" rosnou Horan. Bast não fez nenhum movimento para evitar os elfos e ficou parado esperando por eles com os pés bem separados e a massa e o escudo ao lado do corpo como se não tivesse necessidade de se defender. Pelas ruas a luta se tornou mais lenta e parou. Todos se viraram para olhar o que iria acontecer. Os 2 elfos à frente baixaram suas lanças, seus cavalos saltaram adiante em galope, os músculos abaixo da pelagem reluzente se flexionaram e relaxaram ao percorrer correndo a pequena distância que os separava de Bast. Por um momento todos acharam que Bast com certeza cairia. Parecia impossível que alguém a pé pudesse resistir a tal ataque. As lanças nem o tocaram, suas defesas as detiveram à distância de um braço de seu corpo, e as pontas se espatifaram nas mãos dos elfos, deixando-os com os tocos de madeira inúteis. Então Bast levantou a massa e o escudo e com eles golpeou os cavalos nas laterais da cabeça, quebrando-lhes o pescoço e matando-os. Os cavalos tombaram e os elfos montados neles saltaram, retorcendo-se no ar. Os 2 elfos seguintes não tiveram tempo de mudar de curso antes de alcançarem Bast. Como seus predecessores, espatifaram suas lanças nas defesas e também saltaram livres dos cavalos enquanto Bast abatia os animais. A essa altura, os 8 outros elfos, inclusive Slanzadi, tinham conseguido virar e puxar as rédeas, trotaram em círculo em volta de Bast, mantendo as armas apontadas para ele. Os 4 elfos no solo puxavam suas espadas e avançavam com cautela em direção ao inimigo. O homem gargalhou e levantou o escudo, preparando-se para o ataque. A luz iluminou seu rosto sob o elmo, e mesmo de longe Horan pôde ver que era redondo e de sobrancelhas pesadas, com as maçãs do rosto proeminentes. De certa maneira parecia-lhe o rosto de um urgal. Os 4 elfos correram para Bast, cada um de uma direção diferente, e eles cortaram e golpearam-no com as espadas em uníssono. Bast aparou uma das armas com o escudo, desviou a outra com a massa e permitiu que suas defesas detivessem as lâminas de 2 dos elfos atrás dele. Gargalhou de novo e golpeou com sua arma. Um elfo de cabelo prateado se atirou para o lado e a massa passou por ele, voando sem tocá-lo. Mais 2 vezes Bast golpeou e mais 2 vezes os elfos evadiram o golpe. Bast não dava sinais de frustração, mas se agachava atrás de seu escudo e esperava sua oportunidade, como um urso na caverna esperando por alguém tolo o suficiente para se aventurar dentro de sua toca. Fora do círculo de elfos, um bloco de soldados armados de alabarda assumiu a iniciativa de correr gritando em direção à rainha Slanzadi e seus companheiros. Sem fazer uma pausa, a rainha levantou a espada acima da cabeça e, ao seu sinal,
Um enxame de flechas zunindo voou das fileiras dos Varden e derrubou os soldados. Horan gritou de excitação junto com muitos dos Varden. Barst estava se aproximando dos corpos dos 4 cavalos que havia matado e naquele momento saltou para o meio deles, de modo que os corpos formaram um muro baixo de ambos os lados. Os elfos à esquerda e à direita não teriam escolha senão saltar sobre os cavalos se quisessem atacá-lo. Astucioso, pensou Horan. O elfo na frente de Barst avançou rapidamente, gritando algo na língua antiga. Barst pareceu hesitar e sua hesitação encorajou o elfo a se aproximar. Então Barst se lançou para a frente, sua massa desceu com um estrondo e o elfo desabou ao chão destroçado. Um gemido se elevou dos elfos. Os 3 elfos a pé que restaram foram mais cautelosos depois disso. Continuaram circulando ao redor de Barst, se aproximando para atacá-lo de vez em quando, mas principalmente mantendo distância. Renda-se! Exclamou Islanzadi, e a voz dela pôde ser ouvida pelas ruas. Nós somos mais numerosos que você. Não importa quanto seja forte, com o tempo se cansará e suas defesas falharão. Você não tem como vencer, humano. Não? Retrucou Barst. Ele se empertigou e deixou cair o escudo com um estrondo. Um horror súbito se apoderou de Horan. Corram, pensou ele. Corram! Gritou um segundo depois. Era tarde demais. Dobrando os joelhos, Barst agarrou o pescoço de um dos cavalos e com o braço esquerdo arremessou-o contra a rainha Islanzadi. Se ela falou na língua antiga, Horan não ouviu, mas a rainha levantou a mão e o corpo do cavalo parou no meio do ar. E então despencou nas pedras de calçamento, onde se chocou com um ruído desagradável. No ombro dela, o corvo gritou. Barst, contudo, não estava olhando. Tão logo a carcaça saiu de sua mão, ele pegou seu escudo e correu em direção ao cavaleiro elfo mais próximo. Um dos 3 elfos restantes a pé, uma mulher com uma tira vermelha amarrada no braço, correu para ele e lhe retalhou as costas. Barst a ignorou. Sobre uma extensão de terreno plano, os cavalos dos elfos poderiam ter conseguido deixar Barst para trás, mas no espaço limitado entre os prédios e os guerreiros acotovelados, Barst foi mais rápido e mais ágil. Ele enterrou o ombro nas costelas de um dos cavalos, derrubando-o, e então golpeou com a massa o elfo montado sobre o outro cavalo, derrubando o elfo da sela. Um cavalo gritou. O círculo de cavaleiros elfos se desintegrou, cada um se virando para uma direção diferente, tentando acalmar as montarias e enfrentar a ameaça diante deles. Meia dúzia de elfos correu de um grupo próximo de guerreiros e cercou Barst, todos golpeando-o em velocidade frenética. Barst desapareceu atrás deles por um momento, então sua massa se levantou e 3 dos elfos voaram, despencando. Então mais 2, e Barst avançou, sangue e entranhas se prendendo aos bordos de sua arma negra. Agora, rugiu Barst, e por toda a praça centenas de soldados avançaram e atacaram os elfos, obrigando-os a se defender. Não, gemeu Horan agoniado. Ele teria avançado com seus guerreiros para ajudar, mas corpos demais, vivos e mortos, os separavam de Barst e dos elfos. Lançou um olhar para a herbolária, que parecia tão preocupada quanto ele, e disse, você não pode fazer alguma coisa? Eu poderia, mas significaria a minha vida e a de todos aqui. A de Galbatorix também? Ele está bem defendido demais. Mas nosso exército seria destruído junto com quase todo mundo em Urubaém, e mesmo aqueles em nosso acampamento poderiam morrer. É isso que você quer? Horan sacudiu a cabeça. Foi o que pensei. Movendo-se com uma rapidez sobrenatural, Barst golpeou um elfo após o outro, derrubando-os com facilidade. Com um de seus golpes, acertou o ombro da mulher com a fita vermelha e a derrubou de costas no chão. Ela apontou para Barst e berrou na língua antiga, mas o encantamento deu errado, pois outro elfo desabou fulminado e caiu da sela à frente de seu corpo fendida da cabeça à virilha. Barst matou a mulher elfa com um golpe de massa e continuou a correr de cavalo em cavalo até alcançar Islanzadi em sua égua branca. A rainha elfa não esperou que Barst matasse sua montaria. Ela saltou da sela com a capa vermelha esvoaçando e seu companheiro, o corvo branco, bateu as asas levantando o vôo. Antes de chegar ao solo, Islanzadi atacou Barst, sua espada uma risca de aço reluzente. A lâmina ressoou quando se chocou contra as proteções dele.
Basti retalhou com um contragolpe que Slanzadi parou com uma virada hábil de pulso, lançando a bola dentada da massa com estrondo contra as pedras de calçamento. Em volta deles, um espaço se formou à medida que amigos e inimigos paravam para assistir ao duelo. Acima, o corpo voava em círculos, gritando e crocitando ferozmente, como era típico de sua raça. Uma vez após outra, Basti tentou esmagar Slanzadi com sua massa, como havia feito com os outros elfos, mas ela era rápida demais e parecia, se não igual em forças, pelo menos forte o suficiente para parar seus golpes sem dificuldade. Os outros elfos, Horan pensou, deveriam estar ajudando-a, pois ela parecia não se cansar, apesar de seus esforços. Um Ku e 2 elfos se juntaram a Slanzadi. Basti não lhes deu atenção senão para matá-los um por um, quando cometeram o erro de se aventurar ao seu alcance. Horan se descobriu agarrando o pilar com tanta força que suas mãos ficaram dormentes. Minutos se passaram durante a luta de Slanzadi e Basti. Em movimento, a rainha elfa era gloriosa, rápida, flexível e forte. Ao contrário de Basti, ela não podia se dar o luxo de cometer um único erro, e não cometeu, pois suas proteções não a defenderiam. A cada movimento, a admiração de Horan por Slanzadi aumentava, e ele sentiu que estava assistindo a uma batalha que seria cantada ao longo de séculos por vir. O corvo com frequência mergulhava sobre Basti, tentando distraí-lo de Slanzadi. Depois de suas primeiras tentativas, Basti ignorou o pássaro, pois a criatura enlouquecida não podia tocá-lo e se esforçava para ficar longe da massa. O corvo pareceu frustrado, berrava cada vez mais alto e mais vezes, tornando-se mais ousado em seus ataques e a cada vez se aproximava mais da cabeça e do pescoço de Basti. Finalmente, quando o pássaro de novo mergulhou em direção a Basti, o homem girou a massa para cima, mudando seu caminho em pleno ar, e acertou sua asa direita. O pássaro gritou de dor e caiu ao chão antes que pudesse tentar se manter no voo. Basti golpeou o corvo de novo, mas Slanzadi deteve sua massa com a espada e eles se encararam com as armas enlaçadas no alto, a lâmina da espada engatada nos dentes da massa. A elfa e o humano balançaram, fazendo força um contra o outro. Nenhum dos dois conseguiu levar vantagem. A rainha Slanzadi gritou uma palavra na língua antiga e onde as armas deles se encontravam, brilhou uma luz intensa. Franzindo o senho, Horan cobriu os olhos com a mão e desviou o olhar. Por um minuto, os únicos sons foram os gritos dos feridos e um repicar semelhante ao de um sino, que se tornou cada vez mais alto até se tornar quase insuportável. De seu lado, Horan viu o menino gato que estava com Ângela se encolher e cobrir as orelhas com as patas. De seu lado, Horan viu o menino gato que estava com Ângela se encolher e cobrir as orelhas com as patas. Quando o som estava no máximo de sua intensidade, a lâmina da espada de Slanzadi se fendeu, a luz e o som de sino desapareceram. A rainha elfa golpeou o rosto de Basti com a ponta quebrada da espada. Eu amaldiçoo Basti, filho de Berengar. Basti permitiu que a espada dela caísse sobre suas defesas. Golpeou com a massa mais uma vez e acertou a rainha Slanzadi entre o pescoço e o ombro e ela tombou no chão, o sangue manchando o corcelete da armadura de escamas douradas. E tudo ficou em silêncio. O corvo branco voou em círculos uma vez sobre o corpo de Slanzadi e deu um grito pesaroso. Então voou lentamente para a brecha no muro externo, as penas de sua asa ferida vermelhas e amarfanhadas. Um grande gemido se elevou dos Varden. Por toda a parte nas ruas, os homens largaram as armas e fugiram. Os elfos gritaram de raiva e pesar, um som tenebroso, e todo elfo com um arco começou a disparar flechas contra Basti. As flechas irromperam em chamas antes de tocá-lo. Uma dúzia de elfos o atacou, mas ele os afastou como se não pesassem mais que crianças. Naquele momento, mais 5 elfos se aproximaram correndo, levantaram o corpo de Slanzadi e a levaram embora, carregando-a nos escudos em forma de folha. Uma sensação de descrença se apoderou de Horan. De todos eles, Slanzadi era a que ele menos esperava ver morta. Ele olhou furioso para os homens que fugiam e silenciosamente os amaldiçoou como traidores e covardes. Então olhou novamente para Basti, que estava reunindo suas tropas em preparação para expulsar os Varden e seus aliados de Urubaen. O buraco no estômago de Martelo Forte se tornou maior. Os elfos poderiam continuar a lutar, mas os homens, anões e urgaus não queriam mais batalha. Ele podia ver isso em seus rostos. Vacilariam e
bateriam em retirada e Bast os mataria a centenas pelas costas. Horan tinha certeza de que Bast tampouco pararia nos muros da cidade. Não, ele seguiria para os campos e perseguiria os Varden até o acampamento, matando tantos quantos pudesse. Isso era o que Horan faria em seu lugar. Pior, se Bast alcançasse o acampamento, Caitriona estaria em perigo e Horan não tinha ilusões sobre o que lhe aconteceria se os soldados a pegassem. Olhou fixamente para suas mãos ensanguentadas. Bast tinha de ser detido. Mas como? Pensou e pensou, examinando tudo o que sabia sobre magia, até que afinal se lembrou do que tinha sentido quando os soldados o estavam segurando e golpeando. Respirou fundo e estremeceu. Havia uma maneira, mas era perigosa, inacreditavelmente perigosa. Se ele fizesse o que estava contemplando, sabia que provavelmente nunca mais veria Caitriona, muito menos o filho por nascer. Contudo, saber daquilo lhe trouxe alguma paz. Dar a sua vida pela deles seria uma troca justa, e se ele também pudesse ajudar a salvar os Varden, então ficaria contente com o que pretendia fazer. Caitriona. A decisão foi fácil. Levantando a cabeça, andou até a herbolária. Ela parecia tão chocada e pesarosa quanto os elfos. Tocou-a no ombro com a beira do escudo. Preciso de sua ajuda, disse. Ela o olhou com os olhos vermelhos. O que pretende fazer? Matar Bast. As palavras dele despertaram a atenção dos guerreiros próximos. Horan, não! Exclamou Horst. A herbolária assentiu. Eu ajudarei como puder. Ótimo, quero que vá buscar Jormundur, Nargarzivog, Orik, Grimir e qualquer dos elfos que ainda tenha alguma autoridade. A mulher de cabelos cacheados fungou e limpou os olhos. Onde você quer que eles o encontrem? Bem aqui, e ande depressa antes que mais homens fujam. Ângela assentiu e saiu correndo com o menino gato, mantendo-se próximos às laterais dos prédios para se proteger. Horan, chamou Horst, agarrando-lhe o braço. O que você tem em mente? Não vou atacá-lo sozinho, se é isso que você está pensando, respondeu Horan, balançando a cabeça para Bast. Horst pareceu um tanto aliviado. O que vai fazer? Você verá. Vários soldados carregando piques correram para a escadaria do prédio, mas os anões de cabelo vermelho que tinham se juntado aos homens de Horan os repeliram com facilidade, os degraus por uma vez na vida, dando-lhes a vantagem da altura contra seus oponentes. Enquanto os anões lutavam contra os soldados, Horan foi até um elfo próximo que, com um esgar no rosto, esvaziava sua aljava com uma velocidade prodigiosa, lançando cada uma de suas flechas em arco contra Bast. Nenhuma delas, é claro, acertou o alvo. Basta, disse Horan. Quando foi ignorado, agarrou a mão direita do elfo, a mão do arco e a puxou para o lado. Agora basta. Guarde suas flechas. Um rosnado soou e Horan sentiu uma mão ao redor de sua garganta. Não toque em mim, humano. Escute-me. Posso ajudar você a matar Bast. Apenas me solte. Depois de 1 ou 2 segundos, os dedos agarrando o pescoço de Horan relaxaram. Como martelo forte? A sede de sangue na voz do elfo contrastava com as lágrimas em suas faces. Você vai descobrir num minuto, mas primeiro tenho uma pergunta para você. Por que vocês não podem matar Bast com suas mentes? Ele é apenas um homem e vocês são tantos. Uma expressão angustiada cruzou o rosto do elfo. Porque a mente dele está escondida de nós. Como? Não sei, não conseguimos sentir nada de seus pensamentos. É como se houvesse uma esfera ao redor da mente dele. Não podemos ver nada dentro da esfera nem penetrá-la. Horan havia esperado algo assim. Obrigado, disse, e o elfo fez um ligeiro movimento de cabeça. Garcivog foi o primeiro a chegar ao edifício. Ele emergiu de uma rua próxima e subiu correndo a escadaria com 2 enormes passos, então se virou e rugiu para os 30 soldados que o seguiam. Vendo o Kul seguro entre amigos, os soldados sabiamente recuaram. Martelo forte, exclamou Garcivog. Você chamou e eu vim. Alguns minutos depois, os outros que Horan tinha pedido para a herbolária chamar chegaram ao prédio de pedra. O elfo de cabelo prateado que se apresentou era o mesmo que Horan tinha visto com Slanzadi em várias ocasiões. O nome dele era Lord Dathdare. Todos os 6 estavam ensanguentados e exaustos e se agruparam em meio aos pilares. Tenho um plano para matar Bast, começou Horan, mas preciso da ajuda de vocês e temos pouco tempo. Posso contar com isso? Depende de seu plano, disse Orik. Primeiro conte-nos.
Roran explicou-lhes tão rapidamente quanto pôde. Quando terminou, perguntou a Auric: seus engenheiros podem apontar as catapultas e as balistas com a precisão de que necessito? O anão fez um ruído com a garganta. Não com a maneira como os humanos constroem suas máquinas de guerra. Podemos pôr uma pedra a 6 metros do alvo, mas mais perto que isso depende de sorte. Roran olhou para o elfo Lord Datder. Os outros de sua raça o seguirão? Eles obedecerão minhas ordens, Martelo Forte, não duvide disso. Você enviará alguns de seus feiticeiros para acompanhar os anões e ajudar a guiar as pedras? Não haveria garantia de sucesso. Os encantamentos poderiam falhar ou dar errado. Temos de nos arriscar. Roran passou os olhos pelo grupo. Vou perguntar de novo. Posso contar com vocês? Lá fora, junto ao muro da cidade, um coro de novos gritos irrompeu quando Bast abriu caminho, arrebentando uma parede de homens. Garcivog surpreendeu Roran ao ser o primeiro a responder. Você está enlouquecido pela batalha, Martelo Forte, mas o seguirei, disse. Ele fez um som parecido com Ruk-Ruk, que Roran achou que poderia ser uma risada. Haverá muita glória em matar Bast. Jormundur respondeu. Sim, também seguirei você, Roran. Creio que não temos outra escolha. De acordo, assentou Auric. De acordo, assentiu Auric. De acordo, concordou Grimm, rei dos gatos, alongando a palavra num rosnado gutural. De acordo, repetiu Lord Datder. Então vão, incitou Roran. Vocês sabem o que precisam fazer. Andem. Com a partida dos outros, Roran reuniu os guerreiros e lhes contou o seu plano. Agacharam-se entre os pilares e esperaram. Demorou 3 minutos, tempo precioso do qual Bast e os soldados empurraram os Varden cada vez para mais perto da brecha no muro externo. Mas Roran viu grupos de anões e elfos correrem para as 12 balistas e catapultas mais próximas dos muros e liberá-las dos soldados. Vários minutos tensos se passaram. Então Auric subiu correndo a escadaria do prédio com 30 de seus anões. Estão prontas, avisou. Roran assentiu. Assumam suas posições, disse para os seus guerreiros. O que restava do batalhão de Roran formou uma densa cunha, com ele na ponta e os elfos e urgaus logo atrás. Auric e seus anões ocupavam a retaguarda. Avançar, Roran gritou quando viu seus homens em posição e desceu a escadaria para o meio dos soldados inimigos, sabendo que o restante do grupo estaria bem atrás dele. Os soldados não estavam esperando o ataque e se abriram diante de Roran como água diante da proa de um navio. Um homem tentou barrar seu caminho e Roran golpeou com a lança no olho sem alterar o passo. Quando estavam a cerca de 15 metros de Bast, que estava de costas, Roran se deteve e os soldados atrás dele o imitaram. Para um dos elfos, pediu: faça com que todos na praça possam me ouvir. O elfo murmurou na língua antiga. Está feito, disse. Bast, gritou Roran e ficou aliviado ao ouvir sua voz ecoar sobre todos. A luta pelas ruas se interrompeu, exceto por algumas escaramuças individuais aqui e ali. O suor pingava da testa de Roran e seu coração batia disparado, mas se recusava a sentir medo. Bast, gritou de novo e bateu na frente do escudo com a lança. Vire-se e lute contra mim, seu vira-lata cheio de vermes. Um soldado correu para ele. Roran bloqueou-lhe a espada e com um movimento fácil derrubou o homem e o despachou em 2 golpes rápidos. Liberando a lança, Roran repetiu seu chamado. Bast! O homem grande e pesado se virou lentamente para encará-lo. Agora que estava mais perto, Roran podia ver a inteligência astuta que havia nos olhos de Bast e o pequeno sorriso zombeteiro que levantava os cantos de sua boca infantil. O pescoço dele era tão grosso quanto a coxa de Roran, e abaixo de sua armadura de escamas, seus braços eram muito musculosos. Os reflexos do peitoral protuberante atraíam o olhar de Roran, apesar de seus esforços para ignorá-los. Bast, meu nome é Roran Martelo Forte, primo de Eragon Matador de Espectros. Lute comigo se tiver coragem ou fique marcado como covarde diante de todos aqui hoje. Nenhum homem me assusta, Martelo Forte. Ou será que eu deveria dizer sem martelo, pois não vejo nenhum martelo com você. Roran se impertigou. Não preciso de martelo para matar você, seu lacaio nojento. É mesmo? Um minúsculo sorriso de Bast se alargou.
Deem-nos espaço, gritou ele e balançou a massa para os soldados dos Varden. Com um trovão suave de milhares de pés recuando, os exércitos se afastaram e uma larga área circular se formou ao redor de Barst. Ele apontou a massa para Horan. Galbatorix me falou de você, sem martelo. Ele disse que eu deveria quebrar todos os ossos de seu corpo antes de matá-lo. E se em vez disso eu quebrar os seus ossos? Retrucou Horan. Agora, ele pensou com toda a força que podia, tentando gritar seus pensamentos para a escuridão que cercava sua mente. Esperava que os elfos e os outros feiticeiros estivessem ouvindo como tinham prometido. Barst franziu a testa e abriu a boca. Antes que pudesse falar, um som baixo e sibilante se fez ouvir sobre a cidade e 6 projéteis de pedra, cada um do tamanho de um barril, voaram sobre os telhados das casas vindas das catapultas nos muros. Meia dúzia de setas acompanharam as pedras. 5 pedras caíram diretamente em cima de Barst. A sexta errou e saiu quicando como uma pedrinha sobre a água, derrubando homens e anões. As pedras se partiram e explodiram ao chocarem-se contra as defesas de Barst, lançando fragmentos em todas as direções. Horan se agachou atrás de seu escudo e quase caiu quando um fragmento do tamanho de um punho se chocou contra ele, golpeando-lhe o braço. As setas desapareceram em um clarão de fogo amarelo que iluminou de forma fantasmagórica as nuvens de poeira que flutuavam acima da posição de Barst. Quando teve certeza de estar seguro, Horan olhou por cima do escudo. Barst estava caído de costas em meio aos escombros, a massa do chão ao seu lado. Peguem-no, berrou Horan e avançou correndo. Muitos dos Varden reunidos avançaram em direção a Barst, mas os soldados contra os quais estavam lutando gritaram e atacaram, detendo-os e não puderam avançar mais que alguns passos. Com um rugido, os 2 exércitos caíram um sobre o outro de novo, ambas as facções inflamadas por uma raiva desesperada. Nesse momento, Jormundur emergiu de uma rua lateral conduzindo 100 homens que havia selecionado no perímetro da batalha. Ele e os que o acompanhavam ajudariam a deter os combatentes. Horan e os outros enfrentariam Barst. Do lado oposto da praça, Garzivog e Seiskul atacaram, saídos de trás das casas que vinham usando como cobertura. O bater de suas passadas fazia tremer o chão e homens do Império e dos Varden desviaram correndo de seu caminho. Centenas de meninos gatos, a maioria em suas formas animais, esgueiraram-se para fora do corpo principal dos exércitos e afluíram pela rua, de dentes arreganhados para onde Barst estava caído. Barst tinha apenas começado a se mover quando Horan o alcançou. Agarrando a lança com ambas as mãos, Horan atacou em direção ao pescoço de Barst. A lâmina da arma se deteve a 30 centímetros e a ponta se dobrou e se partiu como se tivesse batido num bloco de granito. Horan braguejou e continuou a golpear o mais rápido que podia, tentando impedir o Eldonari, no peito de armas de Barst, de recuperar a força. Barst gemeu. Depressa! Berrou Horan para os Urgaus. Assim que se aproximaram o suficiente, Horan saltou para o lado de modo que os Kull tivessem o espaço de que precisavam. Se revezando, cada um dos Urgaus gigantescos golpeou Barst com suas armas. As defesas de Barst as bloquearam, mas os Kull continuaram a golpear. O som era ensurdecedor. Meninos, gatos e elfos se reuniram ao redor de Horan. Atrás de si, ele sentia a presença dos guerreiros, que tinha trazido consigo contendo os soldados junto com os homens de Jormundur. Justo quando Horan estava começando a pensar que as proteções de Barst nunca cederiam, um dos Kull deu um grito triunfante e Horan viu o machado da criatura bater na frente da armadura de Barst, criando uma moça. De novo! Gritou Horan. Agora! Matem-no! O Kull tirou o machado do caminho de Garzivog, levantou sua clava revestida de ferro em direção à cabeça de Barst. Horan viu um movimento rápido e então houve uma pancada alta quando a clava acertou o escudo de Barst, que o homem tinha puxado sobre si. Raios! Antes que os Urgaus pudessem atacar de novo, Barst rolou contra as pernas de um Kull e sua mão se fechou contra a parte de trás do joelho do guerreiro. O Kull urrou de dor e saltou para trás, tirando Barst do círculo de ataque. Os Urgaus e 2 elfos mais uma vez fecharam um círculo ao redor de Barst e por alguns momentos pareceu que conseguiriam dominá-lo. Um dos elfos saiu voando com o pescoço retorcido em um ângulo estranho. Um Kull caiu de lado, gritando em sua língua nativa. O osso se projetava de seu antebraço esquerdo. Garzivog rosnou e saltou de volta à luta, com o sangue escorrendo de um buraco do tamanho de um punho em seu flanco. Não, pensou Horan, gelando. Não pode acabar assim, não permitirei.
Gritando, avançou correndo e se meteu entre dois dos gigantes urgaus. Mal teve tempo de ver Barst, ensanguentado e furioso, com o escudo numa mão e a espada na outra, antes que ele o golpeasse com o escudo e o acertasse do lado esquerdo do corpo. Todo o ar saiu dos pulmões de Roran. O céu e o chão giraram e ele sentiu a cabeça coberta pelo elmo bater contra as pedras do calçamento. O mundo pareceu continuar a se mover debaixo dele, mesmo quando parou de rolar. Ficou deitado ali por algum tempo, lutando para respirar. Finalmente, conseguiu encher os pulmões e pensou que nunca se sentiria tão grato por nada como por aquele ar. Arquejou. Então urrou quando seu corpo se encheu de dor. Seu braço esquerdo parecia adormecido, mas todos os outros músculos e tendões ardiam em pura agonia. Tentou se levantar e caiu de volta sobre o estômago, tonto e com dor demais. Diante dele havia um fragmento de pedra amarelada com veios como galhos de ágata vermelha. Olhou fixamente para a pedra por algum tempo, arquejando, e o tempo todo o único pensamento em sua mente era: tenho de me levantar, tenho de me levantar, tenho de me levantar. Quando se sentiu pronto, tentou de novo. Seu braço esquerdo se recusava a funcionar, de modo que foi obrigado a se apoiar apenas no direito. Apesar de difícil, juntou as pernas sob si e então lentamente se levantou, tremendo e sem conseguir mais que arquejos entrecortados. Ao se endireitar, algo deu um puxão em seu ombro esquerdo. Parecia que uma faca incandescente fora enterrada na articulação. Olhando para baixo, viu que o braço estava deslocado. De seu escudo não restava nada, senão uma placa esfacelada ainda presa à tira enfiada em seu braço. Roran se virou procurando Barst e viu o homem a cerca de 30 metros de distância, coberto por meninos gatos que o atacavam com as garras. Satisfeito por Barst permanecer ocupado por pelo menos mais alguns segundos, Roran voltou o olhar para o braço deslocado. De início não conseguiu se lembrar do que sua mãe lhe havia ensinado, mas então as palavras dela lhe voltaram à memória, fracas e confusas pela passagem do tempo. Ele arrancou os restos do escudo. Feche a mão em punho, balbuciou Roran e cerrou a mão esquerda. Dobre o braço de modo que o punho aponte para frente. Ele fez isso, apesar de piorar a dor. Vire o braço para fora, para longe do... Berrou uma praga quando seu ombro rangeu, os músculos e tendões se estendendo em um sentido que não deveriam. Roran continuou a virar o braço e continuou a cerrar o punho, e depois de alguns segundos, o osso entrou de volta na articulação. O alívio foi imediato. Ainda sentia dor em outros lugares, especialmente na base da coluna e nas costelas, mas pelo menos podia usar o braço de novo, e a dor não era tão excruciante. Roran voltou a olhar para Barst. O que ele viu deixou nauseado. Barst estava de pé em um círculo de meninos gatos mortos. Sangue escorria por seu peito de armas cheio de moças. Maços de pelo se prendiam à massa que ele havia recuperado. Sua face estava profundamente arranhada, a manga direita de sua cota de malha rasgada, mas exceto por isso, parecia ileso. Os poucos meninos gatos que ainda o enfrentavam tinham cuidado de manter distância e parecia a Roran que estavam a ponto de meter o rabo entre as pernas e fugir. Atrás de Barst jaziam os corpos dos Skull e elfos com quem ele estivera lutando. Todos os guerreiros de Roran pareciam ter desaparecido, pois ninguém, além de soldados, o rodeavam. A Barst e os meninos gatos. Uma massa fervilhante de túnicas carmesim, os homens se empurravam e se acotovelavam ao lutarem contra as marés da batalha. Matem-no, berrou Roran, mas ninguém pareceu ouvir. Barst ouviu, contudo, e começou a andar pesadamente em sua direção. Sem martelo, rugiu. Vou arrancar sua cabeça por isso. Martelo Forte viu uma lança no solo. Ele se ajoelhou e a pegou. O movimento o deixou tonto. Quero ver você tentar, respondeu, mas as palavras soaram vazias e sua mente se encheu de pensamentos de Katrina e do filho deles ainda por nascer. Um dos meninos gatos, que estava sob a forma de uma mulher de cabelo branco, não mais alta que o cotovelo de Roran, correu adiante e cortou Barst no lado da coxa esquerda. Barst rosnou e girou, mas a menina gato recuava, sibilando. Barst esperou mais um momento para se certificar de que ela não o incomodaria de novo e recomeçou a andar na direção de Roran,
agora mancando à medida que o novo ferimento exacerbava a dor ao andar. Sangue escorria por sua perna. Roran umedeceu os lábios, incapaz de desviar os olhos do inimigo que se aproximava. Ele tinha apenas uma lança, não tinha escudo. Não podia correr e fugir de Barst, não podia ter esperança de igualar sua força e velocidade sobrenaturais. Também não havia ninguém por perto para ajudá-lo. Era uma situação impossível, mas Roran se recusava a admitir a derrota. Havia desistido uma vez antes e nunca o faria de novo, mesmo que a razão lhe dissesse que iria morrer. Então Barst o alcançou e Roran golpeou-lhe o joelho direito, na esperança desesperada de que pudesse de alguma forma aleijá-lo. Barst desviou a lança com a massa, então golpeou Roran. Roran havia previsto o contra-ataque e já estava cambaleando para trás tão rápido quanto suas pernas permitiam. Uma lufada de vento tocou sua face quando a esfera da massa passou a centímetros de sua pele. Barst mostrou os dentes em um sorriso sombrio. Ele estava a ponto de golpear de novo quando uma sombra o cobriu e ele olhou para cima. O corvo branco de Islanzadi mergulhou do céu e pousou no rosto de Barst. Crocitou com fúria, bicando e enterrando as garras no inimigo, e Roran ficou pasmo ao ouvir o corvo dizer: "Morra, morra, morra!" Barst praguejou e deixou cair o escudo. Com a mão livre golpeou o corvo, quebrando a asa já ferida. Tiras de carne pendiam de sua testa e o sangue tingia suas faces e queixo de vermelho. Roran avançou e golpeou a mão de Barst com a lança, fazendo-o largar também a massa. Então aproveitou a chance e golpeou a garganta exposta de Barst. Contudo, o homem agarrou a lança com uma mão, arrancou-a do punho de Roran e a quebrou entre os dedos com a mesma facilidade com que Roran quebraria um galho seco. "Agora você vai morrer!" disse Barst, cuspindo sangue. Os lábios dele estavam feridos, o olho direito arruinado, mas ainda podia ver com o outro. O homem estendeu a mão para Roran, tentando agarrá-lo num abraço mortal. Roran não poderia ter escapado nem se quisesse, mas quando os braços de Barst se fecharam ao redor dele, Roran agarrou a cintura de Barst e torceu com toda a sua força, pondo tanto peso e pressão quanto podia na perna ferida do Lorde, a perna que mancava. Barst resistiu por um momento, mas seu joelho se dobrou e com um grito de dor ele caiu para a frente sobre a perna e se apoiou com a mão esquerda. Girando e se contorcendo, Roran escapuliu do braço direito de Barst. O sangue no peito de Armas facilitou a manobra, apesar da força imensa do homem. Roran tentou agarrar a garganta de Barst por trás, mas Barst baixou o queixo, impedindo a manobra. Em vez disso, Roran cerrou os braços ao redor do peito de Barst, na esperança de contê-lo até que alguém pudesse ajudar a matá-lo. Barst rosnou e se atirou de lado, golpeando o ombro ferido de Roran e fazendo-o gemer de dor. As pedras de calçamento se cravaram contra os braços e as costas de Roran quando Barst rolou 3 vezes sobre si. Quando o peso do homem estava em cima dele, Roran tinha dificuldade de respirar. Mesmo assim, contudo, manteve o aperto. Um dos cotovelos de Barst se chocou contra seu flanco e martelo forte sentiu várias costelas se quebrarem. Roran cerrou os dentes e apertou os braços, fechando-os com toda a força que tinha. Katrina, pensou. De novo o cotovelo de Barst o golpeou. Roran uivou e luzes piscando surgiram diante de seus olhos. Ele cerrou mais os braços. De novo o cotovelo, como uma bigorna batendo em seu flanco. "Você não vencerá sem martelo!" rosnou Barst. Ele se levantou cambaleante, arrastando Roran consigo. Roran sentia como se os músculos estivessem saindo de seus ossos, mas cerrou ainda mais seu abraço. Ele gritou, mas não conseguiu ouvir sua voz e sentiu veias saltarem e tendões estalarem. Foi então que o peito de Armas de Barst afundou, cedendo onde o cu havia amassado e ouviu o som de cristal se partindo. "Não!" gritou Barst e, ao mesmo tempo, uma luz muito branca irrompeu das bordas de sua armadura. Ele ficou rígido, como se correntes tivessem puxado ao máximo cada um de seus membros, e começou a tremer incontrolavelmente. A luz cegou Roran e queimou seus braços e o rosto. Ele largou Barst e caiu ao chão, onde cobriu os olhos com o antebraço. A luz continuou a jorrar debaixo do peito de Armas de Barst, até que as beiras de metal começaram a encandecer.
Então o clarão cessou, deixando o mundo mais escuro que antes, e o pouco que restava de Lord Bart tombou para trás e ficou caído, soltando fumaça sobre as pedras de calçamento. Roran piscou, olhando fixamente para o céu. Ele sabia que devia se levantar, pois os soldados estavam próximos, mas as pedras do calçamento pareciam macias sob seu corpo, e tudo o que ele queria era fechar os olhos e descansar. Quando abriu os olhos de novo, percebeu Orik e Horst e vários elfos reunidos à sua volta. Roran, pode me ouvir? Perguntou Horst, olhando para ele com preocupação. Roran tentou falar, mas não conseguiu formar as palavras. Você pode me ouvir? Escute-me. Você tem de ficar acordado. Roran! Roran! De novo, Roran se sentiu mergulhar na escuridão. Era uma sensação confortadora, como se cobrir num cobertor macio de lã. O calor se espalhou por seu corpo e a última coisa de que se lembrava era de Orik, debruçado acima dele dizendo alguma coisa na língua dos anões que parecia uma prece. Pasta 69. A dádiva do conhecimento. Olhos nos olhos, Eragon e Murtagh lentamente andaram em círculos um ao redor do outro, tentando antecipar para onde e como o adversário iria se mover. Murtagh parecia em boa forma como sempre, mas havia olheiras escuras sob seus olhos e o rosto estava abatido. Eragon suspeitava que ele estivera sob grande pressão. Usava as mesmas peças de armadura que Eragon. Jaqueta de escamas, luvas, proteções para braços e para as pernas, mas seu escudo era mais longo e mais fino. Quanto às espadas, Brisingr tinha a vantagem do comprimento, mas Zarok, com a lâmina mais larga, tinha a vantagem do peso. Aproximaram-se quando estavam a cerca de 3 metros um do outro. Murtagh disse, de costas para Galbatorix, numa voz baixa e cheia de raiva: "O que você está fazendo?" "Ganhando tempo", resmungou Eragon, tentando não mover os lábios. Murtagh fez troça. "Você é tolo, ele vai nos assistir cortar um ao outro e o que vai mudar? Nada." Em vez de responder, Eragon jogou o peso para a frente e moveu o braço da espada, fazendo Murtagh se contrair em resposta. "Maldito seja", rosnou Murtagh. "Se tivesse esperado mais um dia, eu teria podido libertar Nazuada." Isso surpreendeu Eragon. "Por que deveria acreditar em você?" A pergunta enfureceu Murtagh ainda mais, pois seu lábio se franziu e ele acelerou o passo, fazendo Eragon acelerar o passo também. Então, em voz alta, Murtagh disse: "Então você finalmente encontrou uma boa espada. Os elfos avisaram para você?" "Você sabe que eles..." Murtagh saltou em sua direção, dando uma estocada com Zarok direto no estômago, e Eragon saltou para trás, aparando com dificuldade a espada vermelha. Eragon respondeu com um golpe em 8 vindo do alto, permitiu que sua mão deslizasse para baixo no cabo de Brisingr para obter mais alcance. Murtagh saiu rapidamente do caminho. Ambos fizeram uma pausa na expectativa de um novo ataque. Quando nenhum atacou, retomaram os círculos. Eragon mais atento que antes. Daqueles primeiros movimentos ficava evidente que Murtagh continuava tão rápido e forte quanto Eragon, ou um elfo. A proibição de Galbatorix do uso de magia aparentemente não se aplicava aos encantamentos que fortaleciam seus membros. Por motivos egoístas, Eragon não gostava do édito do rei, mas compreendia a lógica por trás dele. De outro modo, a luta não teria sido justa. Eragon, contudo, não queria uma luta justa. Queria controlar o curso do duelo de modo que pudesse decidir quando deveria acabar e como. Infelizmente, duvidava que fosse ter essa oportunidade, dada a habilidade de Murtagh com a espada, e mesmo que tivesse, não estava certo de como poderia usar a luta para atacar Galbatorix. Também não tinha tempo para pensar nisso, mas esperava que Saphira, Aria e os dragões tentassem encontrar uma solução para ele. Murtagh fintou com o ombro esquerdo e Eragon se agachou atrás do escudo. Um instante depois, ele se deu conta do engodo e Murtagh estava se movendo à sua direita numa tentativa de ultrapassar sua guarda. Eragon se retorceu e viu Zarok desenhando um arco para vir em direção ao seu pescoço, a ponta cintilando, uma linha fina como arame. Ele a atirou para o lado com o empurrão do punhal de Brisingr. Então retaliou com um corte rápido contra o braço de Murtagh. Para seu deleite, acertou Murtagh na lateral do pulso.
Brisingr não lhe cortou a luva nem a túnica abaixo, mas o impacto machucou Murtagh e empurrou seu braço para longe do corpo, deixando seu peito exposto. Eragon atacou e Murtagh usou o escudo para se defender. Mais 3 vezes Eragon atacou e Murtagh deteve cada golpe. Quando Eragon recuou o braço para golpear de novo, Murtagh contra-atacou com as costas da mão, na intenção de atingir seu joelho, e o teria aleijado se tivesse acertado. Vendo o que Murtagh pretendia, Eragon alterou sua tática, o que deteve Zarrock a 1 centímetro de sua perna. Então revidou o ataque. Por vários minutos eles trocaram golpes, tentando quebrar o ritmo um do outro, mas em vão. Conheciam-se bem demais. Tudo o que Eragon tentava, Murtagh conseguia deter e vice-versa. Era como um jogo em que ambos tivessem que pensar muitos movimentos com antecedência, algo que promovia certo sentido de intimidade, uma vez que Eragon se concentrava em adivinhar como funcionaria a mente de Murtagh, e a partir daí o que Murtagh faria seguir. Desde o princípio, Eragon reparou que Murtagh estava se comportando de maneira diferente das outras vezes em que tinham lutado. Ele atacava com uma brutalidade que até então não estivera presente, como se, pela primeira vez, quisesse derrotar Eragon, e rápido. Além disso, depois do rompante inicial, sua raiva pareceu desaparecer, e Murtagh demonstrou apenas uma determinação fria, implacável. Eragon se descobriu lutando no limite de suas habilidades e, embora conseguisse conter o oponente, acabou ficando mais na defensiva do que gostaria. Depois de algum tempo, Murtagh baixou a espada e se virou para o trono de Galbatorix. Eragon se manteve em guarda, mas hesitou, sem saber se seria apropriado atacar. Naquele momento de hesitação, Murtagh saltou em sua direção. Eragon defendeu sua posição e reagiu. Murtagh aparou o golpe com o escudo, mas em vez de dar seguimento com um golpe como Eragon esperava, ele bateu o escudo contra o de Eragon e empurrou. Eragon rosnou e empurrou de volta. Teria arremetido com a espada ao redor do escudo para cortar as costas ou as pernas de Murtagh, mas o adversário estava empurrando com força demais para Eragon se arriscar nisso. Murtagh era 3 ou 4 centímetros mais alto e a altura a mais lhe permitia pressionar o escudo de Eragon de cima para baixo, de tal forma que era difícil não escorregar para trás no chão encerado. Por fim, com um rugido e um grande empurrão, Murtagh arremessou Eragon aos tropeções. O cavaleiro se debateu e lutou para recuperar o equilíbrio, e Murtagh o golpeou no pescoço. Leta! Disse Galbatorix. A ponta da Zarrock parou a menos de um dedo da pele de Eragon. Ele se imobilizou, arquejando, sem saber muito bem o que havia acontecido. Controle-se, Murtagh, ou eu o farei por você, disse Galbatorix de onde assistia. Não gosto de ter que me repetir. Você não deve matar Eragon, nem ele deve matar você. Agora continuem. A consciência de que Murtagh acabara de tentar matá-lo e que teria conseguido não fosse a intervenção de Galbatorix chocou Eragon. Ele perscrutou o rosto de Murtagh em busca de uma explicação, mas Murtagh permaneceu teimosamente impassível, como se Eragon significasse pouco ou nada para ele. Não conseguia compreender. Murtagh definitivamente estava agindo de maneira diferente do que deveria. Algo tinha mudado nele, mas o que era, Eragon não sabia. Além disso, saber que tinha perdido e que, por direito, deveria estar morto, minou a confiança de Eragon. Ele havia enfrentado a morte muitas vezes antes, mas nunca de uma maneira tão fria e sem compromisso. Não havia como questionar. Murtagh o vencera e somente a misericórdia de Galbatorix o havia salvado. Eragon, não pense nisso, disse Arya. Você não tinha motivo para suspeitar que ele tentaria matá-lo. Nem você estava tentando matar Murtagh. Se estivesse, a luta teria corrido de maneira diferente e Murtagh nunca teria tido a chance de atacar você como teve. Na dúvida, Eragon olhou rapidamente para onde ela estava na beira do círculo de luz, com Elva e Saphira. Foi a vez de Saphira falar. Se ele quer cortar sua garganta, então corte o tendão dele e certifique-se de que ele não possa fazê-lo de novo. Eragon assentiu, aceitando o que diziam. Ele e Murtagh mais uma vez se separaram e assumiram posições um diante do outro sob o olhar de aprovação de Galbatorix. Dessa vez, Eragon foi o primeiro a atacar. Lutaram pelo que pareceram horas. Murtagh não tentou mais desferir golpes mortais e Eragon, para sua satisfação, conseguiu tocar em Murtagh na omoplata. Embora tenha detido o golpe antes que Galbatorix o fizesse, Murtagh pareceu perturbado pelo toque e Eragon se permitiu um breve sorriso diante daquela reação. Também houve outros golpes que eles não conseguiram bloquear. Apesar de toda a velocidade e habilidade, nem ele nem Murtagh eram infalíveis e sem nenhum meio fácil de encerrar a luta, era inevitável que cometessem erros que resultassem em ferimentos.
O primeiro ferimento foi um corte desferido por Murtagh na coxa direita de Eragon, no espaço entre a armadura e a parte superior da proteção de perna. Foi um corte superficial, mas muitíssimo doloroso, e toda vez que Eragon punha seu peso sobre a perna, o sangue jorrava do ferimento. O segundo ferimento também foi de Eragon, um talho acima de uma sobrancelha, depois que Murtagh acertou um golpe sobre seu elmo, cortando-lhe a carne. Dos dois ferimentos, Eragon achou o segundo de longe o mais irritante, porque o sangue pingava no olho, obscurecendo sua visão. Eragon acertou Murtagh no punho de novo e dessa vez cortou a luva, a manga da túnica e uma camada fina de pele até o osso abaixo. Não atingiu músculos, mas o ferimento pareceu incomodar muito Murtagh, e o sangue que vazava para a luva o fez perder a firmeza na mão pelo menos 2 vezes. Eragon levou um pequeno corte na panturrilha e quando Murtagh ainda estava se recuperando de um ataque fracassado, moveu-se ao redor do escudo do adversário, baixando Brisingr com toda a força que pôde sobre a proteção da perna direita de Murtagh, afundando o aço. Murtagh uivou e saltou para trás numa perna. Eragon o seguiu espetando Brisingr numa tentativa de levá-lo ao chão. A despeito de seu ferimento, Murtagh conseguiu se defender e, alguns segundos depois, o matador de espectros é quem estava com dificuldade de se manter de pé. Por algum tempo os escudos resistiram à pancadaria impiedosa. Eragon ficou satisfeito de ver que Galbatorix tinha deixado intactos os encantamentos sobre espadas e armaduras, mas então a magia no escudo de Eragon falhou do mesmo modo que no de Murtagh, algo que ficou evidente pelos fragmentos e lascas que começaram a voar a cada vez que as espadas acertavam um golpe. Pouco depois, Eragon rachou o escudo do meio-irmão, com um golpe especialmente pesado. Sua vitória durou pouco, pois Murtagh agarrou Zarhok com as 2 mãos e lhe golpeou 2 vezes em rápida sucessão, e também fendeu seu escudo, deixando-os de novo em igualdade de condições. Durante a luta, a pedra sob seus pés ficou escorregadia, com manchas e pequenas poças de sangue, e se tornou cada vez mais difícil se manterem equilibrados. O salão maciço devolvia em ecos distantes os choques de suas armas, como os sons de uma batalha havia muito esquecida, e parecia que eles estavam no centro de tudo que existia, pois a única luz era a deles, e os dois estavam sozinhos no centro dela. O tempo todo, Galbatorix e Shruikan continuavam assistindo de dentro das sombras. Sem os escudos, Eragon descobriu que era mais fácil acertar golpes em Murtagh, principalmente em seus braços e pernas, do mesmo modo que era mais fácil para Murtagh atingi-lo. De maneira geral, a armadura os protegeu de cortes, mas não de galos e hematomas. A despeito dos ferimentos que infligiu a Murtagh, Eragon começou a desconfiar que o meio-irmão era melhor espadachim. Não muito melhor, mas o suficiente para que Eragon nunca conseguisse realmente levar vantagem no combate. Se o curso do duelo continuasse, Murtagh acabaria por exauri-lo até que ele estivesse ferido demais ou cansado demais para continuar, um resultado que parecia estar se aproximando rapidamente. A cada passo, Eragon sentia o sangue jorrando acima de seu joelho pelo corte na coxa, e a cada momento que se passava era mais difícil se defender. Ele tinha de encerrar aquele duelo naquele momento ou não conseguiria enfrentar Galbatorix depois. No estado em que se encontrava, duvidava de que fosse apresentar um grande desafio para o rei, mas tinha de tentar. No mínimo, tinha de tentar. O cerne do problema, ele se dava conta, era que os motivos de Murtagh para lutar eram um mistério para ele, e a menos que conseguisse descobri-los, o adversário continuaria a apanhá-lo de surpresa. Eragon pensou no que Glaedry tinha lhe dito nos arredores de Drasleona. Você tem de aprender a ver aquilo para que está olhando. E também, o caminho do guerreiro é o caminho do conhecimento. Por isso olhou para Murtagh. Olhou para ele com a mesma intensidade com que havia olhado para Aria durante as sessões de treino, com a mesma intensidade com que havia examinado a si mesmo durante a longa noite de introspecção em Vroengard, e buscou decifrar a linguagem oculta do corpo do adversário. Eragon teve algum sucesso. Estava claro que Murtagh sentia-se tenso e exausto, os ombros estavam encurvados de uma forma que revelava profunda raiva, ou talvez medo. E também havia sua crueldade de modo algum uma nova característica, mas nova ao ser usada contra Eragon. O matador de espectros discerniu tudo isso, além de detalhes mais sutis, e se esforçou para reconciliá-los com o que sabia a respeito do meio-irmão, de sua amizade e lealdade e de seu ressentimento pelo controle de Galbatorix.
Foram precisos alguns segundos cheios de respiração ofegante e um par de golpes desajeitados que lhe valeram mais um hematoma no cotovelo, até que a verdade se revelasse para Eragon. Quando isso aconteceu, pareceu tão óbvia. Tinha de haver algo na vida de Murtagh, algo que o duelo pudesse afetar, que fosse tão importante para ele que se sentisse compelido a vencer por quaisquer meios necessários, mesmo se isso significasse matar seu meio-irmão. O que quer que fosse, e Eragon tinha suas desconfianças, algumas mais perturbadoras do que outras, significava que Murtagh nunca desistiria. Significava que lutaria como um animal encurralado até o último suspiro, e significava que Eragon nunca poderia derrotá-lo por meio de medidas convencionais, pois o duelo não significava tanto para ele quanto significava para Murtagh. Para Eragon, o duelo era uma distração conveniente, e ele pouco se importava em ganhar ou perder, desde que ainda pudesse enfrentar Galbatorix depois. Mas, para seu adversário, o duelo era muito mais importante, e por experiência, Eragon sabia que uma determinação como a de Murtagh era difícil, se não impossível, de vencer apenas pela força. A questão então era como deter um homem que estava resolvido a persistir e vencer a despeito de quaisquer obstáculos que barrassem seu caminho. Parecia um enigma insolúvel, mas finalmente Eragon se deu conta de que a única maneira de derrotar Murtagh era dar a ele o que ele queria. De modo a realizar seu próprio desejo, teria de aceitar a derrota, mas não inteiramente. Não podia deixar o meio-irmão livre para fazer o que Galbatorix quisesse. Eragon lhe concederia uma vitória e então exigiria a sua. À medida que ouvia os pensamentos dele, a angústia e preocupação de Saphira se tornaram mais pronunciadas. Não, Eragon, deve haver alguma outra maneira. Diga-me qual é, disse ele, porque não consigo ver. Ela rosnou e Thorne rosnou em resposta do outro lado do círculo de luz. Escolha com sabedoria, disse Arya, e Eragon compreendeu o que ela queria dizer. Murtagh avançou para ele, as espadas se chocaram com clangor e então se desengajaram e eles pararam por um momento para reunir forças. Olhando um para o outro mais uma vez, Eragon deslizou para a direita de Murtagh, permitindo que ao mesmo tempo o braço que segurava a espada se afastasse da lateral de seu corpo, como se por exaustão ou descuido. Foi um ligeiro movimento, mas ele sabia que Murtagh repararia e tentaria explorar a abertura que oferecia. Naquele momento, Eragon não sentia nada. Ainda registrava a dor dos ferimentos, mas de longe, como se as sensações não fossem suas. Sua mente era como um lago de águas profundas em um dia sem nenhum sopro de ar, lisa e imóvel e ao mesmo tempo cheia dos reflexos das coisas ao redor. O que ele via registrava de forma inconsciente. A necessidade disso havia passado. Ele compreendia tudo o que estava diante dele, e mais contemplação ainda o atrapalharia. Como Eragon havia esperado, Murtagh o golpeou com uma estocada em direção ao meio de sua barriga. Na hora certa, Eragon virou. Ele não se moveu nem depressa nem devagar, porém, na velocidade exata que a situação exigia. O movimento pareceu pré-determinado, como se fosse a única ação que poderia ter feito. Em vez de golpeá-lo na barriga, como Murtagh pretendera, Zarhok acertou Eragon nos músculos ao longo do lado direito, diretamente abaixo da caixa torácica. O impacto pareceu um golpe de martelo. Houve um deslizar de metal e Zarhok penetrou por entre os elos partidos de sua cota de malha e em sua carne. O frio do metal fez Eragon arquejar mais que a dor em si. Atrás dele, a ponta da espada se prendeu na armadura de escamas quando emergiu de seu corpo. Murtagh arregalou os olhos, parecendo surpreendido. Antes que o irmão pudesse se recuperar, Eragon recuou o braço e enfiou Brisingr no abdômen de Murtagh, perto do umbigo, um ferimento muito pior do que o que acabara de receber. O rosto de Murtagh afrouxou, sua boca se abriu como se fosse falar e caiu de joelhos, ainda segurando Zarhok. Na lateral, Thorne rugiu. Eragon puxou e libertou Brisingr, então deu um passo para trás e fez uma careta em um grito mudo quando Zarhok saiu de seu corpo. Houve um clangor de metal quando Murtagh largou a espada e a deixou cair no chão. Ele cerrou os braços ao redor da cintura, curvando-se e pressionou a testa contra o piso polido. Agora era Eragon a olhar fixamente, o sangue quente pingando em seu olho. Do trono, Galbatorix disse: Naina! E dúzias de lanternas no salão se acenderam, mais uma vez revelando os pilares e baixos relevos nas paredes e o bloco de pedra onde na zoada estava acorrentada. Eragon cambaleou até junto de Murtagh e se ajoelhou ao seu lado. E a vitória vai para Eragon, disse o rei, sua voz sonora enchendo o salão. Murtagh olhou para Eragon, o rosto banhado em suor contorcido de dor. Você não podia apenas me deixar vencer, não é?
rosnou em voz baixa. Você não pode derrotar Galbatorix, mas mesmo assim ainda teima em provar que é melhor que eu. Ah! Ele estremeceu e começou a se balançar para trás e para frente nos calcanhares. Eragon pôs uma mão em seu ombro. Por quê? Perguntou, sabendo que Murtagh compreenderia a pergunta. A resposta veio em um sussurro quase inaudível. Porque eu esperava conquistar o favor dele de modo a poder salvá-la. As lágrimas embaçaram os olhos de Murtagh e ele desviou o olhar. Ao ouvir aquilo, Eragon se deu conta de que Murtagh dissera a verdade anteriormente e se sentiu desalentado. Mas o momento se passou e Eragon percebeu que Galbatorix os olhava com grande interesse. Você me enganou, disse Murtagh. Era a única maneira. Esta sempre foi a diferença entre mim e você. Murtagh rosnou encarando Eragon. Você estava disposto a se sacrificar. Eu não. Não antes. Mas agora está. Não sou mais a pessoa que outrora fui. Agora tenho Thorne e... Murtagh hesitou. Então seus ombros se ergueram e caíram num minúsculo movimento. Não estou mais lutando por mim mesmo. Faz diferença. Ele respirou e se contraiu. Eu costumava pensar que você era tolo por continuar a arriscar sua vida como arriscava. Agora sei que não. Agora compreendo o motivo. Compreendo... Os olhos dele se arregalaram e a careta de dor desapareceu, como se a dor estivesse esquecida. Uma luz interior pareceu iluminar suas feições. Compreendo. Nós compreendemos e Thorne emitiu um som estranho, que era meio um gemido, meio um rugido. Galbatorix se remexeu no trono, inquieto, e numa voz áspera disse: Chega de conversa, o duelo acabou e Eragon venceu. Agora chegou a hora de nossos convidados se ajoelharem e me fazerem seus juramentos de fiel vassalagem. Aproximem-se vocês dois e curarei seus ferimentos, e então prosseguiremos. Eragon começou a se levantar, mas Murtagh lhe agarrou o braço, detendo-o. Venham já, disse Galbatorix, as sobrancelhas grossas se unindo, ou deixarei que sofram com os ferimentos até termos terminado. Prepare-se, disse Murtagh, movendo apenas os lábios. Eragon hesitou sem saber o que esperar. Depois assentiu e avisou Arya, Saphira, Glaedre e os outros Eldunari. Então Murtagh empurrou Eragon para o lado e se levantou com os joelhos, ainda agarrando a barriga. Olhou para Galbatorix e gritou a palavra. Galbatorix recuou e levantou uma mão como se para se proteger. Ainda gritando, Murtagh pronunciou outras palavras na língua antiga, falando depressa demais para que Eragon compreendesse o propósito do encantamento. O ar ao redor de Galbatorix lampejou vermelho e negro e por um instante seu corpo pareceu envolto em chamas. O som de um vento forte de verão agitando os galhos de uma floresta passou por eles. Eragon ouviu uma série de uivos e 12 esferas de luz apareceram ao redor da cabeça de Galbatorix e voaram para fora, passando através das paredes do salão e desaparecendo. Elas pareciam espíritos, mas Eragon as viu por um intervalo tão breve de tempo que não podia ter certeza. Thorne girou sobre si, rápido como um gato assustado, e atacou o pescoço imenso de Shruikan. O dragão negro berrou e recuou, sacudindo a cabeça numa tentativa de se desvencilhar de Thorne. O ruído de seus rosnados era dolorosamente alto, e o chão tremia com o peso dos dois dragões. Nos degraus da plataforma, as duas crianças gritaram e cobriram as orelhas com as mãos. Eragon viu Arya, Elva e Saphira darem um solavanco para a frente, não mais imobilizadas pela magia de Galbatorix. Com a Adalt Daert na mão, Arya avançou para o trono e Saphira correu na direção onde Thorne estava pendurado em Shruikan. Enquanto isso, Elva pôs a mão sobre a boca, pareceu dizer alguma coisa para si mesma, mas o que foi Eragon não pôde ouvir por causa do barulho dos dragões. Gotas de sangue do tamanho de punhos choveram ao redor deles e bateram no piso, levantando fumaça. Eragon se levantou de onde Murtagh o havia empurrado e seguiu Arya em direção ao trono. Então Galbatorix disse o nome da língua antiga, junto com a palavra Leta. Elos invisíveis agarraram os membros de Eragon e por todo o salão se fez silêncio, uma vez que a magia do rei imobilizou a todos, inclusive Shruikan. Raiva e frustração ferveram no íntimo de Eragon. Eles tinham estado tão perto de abater o rei, mas ainda ficavam impotentes diante de seus encantamentos. Apanhem-no! Gritou com sua mente e com sua língua. Eles já tinham tentado atacar Galbatorix e Shruikan. O rei mataria as crianças se continuassem ou não. O único caminho que lhes restava, a única esperança de vitória que tinham, era quebrar as barreiras mentais de Galbatorix e tomar o controle de seus pensamentos. Junto com Saphira, Arya e os Eldunari,
que eles haviam trazido, Eragon deu uma estocada com sua consciência em direção ao rei, vertendo todo o seu ódio, raiva e sofrimento naquele único raio com que atingiu o centro do ser de Galbatorix. Por um instante sentiu a mente do rei, uma visão terrível cheia de sombras, varrida por um frio tremendo e um calor calcinante, regida por barras de ferro duras e resistentes que dividiam áreas de sua consciência. Depois os dragões sob o comando de Galbatorix, os dragões enlouquecidos e uivantes, dominados pelo pesar, atacaram a mente de Eragon e o obrigaram a recuar para dentro de si para evitar ser despedaçado. Atrás dele, Eragon ouviu Elva começar a dizer alguma coisa, mas ela mal tinha emitido um som quando Galbatorix disse: "Teina!" E ela parou, quase sufocada. "Destruí as defesas dele!" gritou Murtagh. "Ele..." O que Galbatorix disse foi rápido e baixo demais para Eragon ouvir, mas Murtagh parou de falar e um momento depois Eragon o ouviu cair ao chão com um tilintar da cota de malha e um baque alto quando seu elmo se chocou contra a pedra. "Tenho muitas defesas", disse Galbatorix, o rosto aquilino rubro de fúria. "Vocês não podem me atingir." Ele se levantou do trono e desceu os degraus da plataforma, vindo em direção a Eragon, a capa esvoaçando e sua espada, Vrangri, branca e mortífera na mão. No breve tempo que tinha, Eragon tentou capturar a mente de pelo menos um dragão, atacando sua consciência, mas eles eram numerosos demais e sua tentativa fez com que precisasse lutar para repelir a horda de Eldunari antes que subjugassem completamente seus pensamentos. Galbatorix se deteve a 30 centímetros dele e o encarou com fúria, uma veia grossa latejando em sua testa, os músculos do maxilar se contraindo. "Pensa que está me desafiando, garoto?" rosnou, cuspindo de raiva. "Você pensa que é meu igual? Que poderia me derrubar e roubar meu trono?" Os músculos no pescoço de Galbatorix se projetavam como uma meada de corda torcida. Ele beliscou a beira da capa. "Cortei este manto das asas de Belgabad e minhas luvas também." Ele levantou Vrangri e segurou a lâmina pontuda diante dos olhos de Eragon. "Tirei esta espada da mão de Vrael e tirei esta coroa da cabeça do infeliz chorão que a usou antes de mim. E você pensa que pode levar a melhor sobre mim? Sobre mim? Você vem ao meu castelo e mata meus homens e age como se fosse melhor do que eu? Como se fosse mais nobre ou mais virtuoso?" A cabeça de Eragon zunia e uma constelação de manchas carmesins rodopiantes e faiscantes apareceu diante de seus olhos quando Galbatorix o golpeou na face com um punho de Vrangri, rasgando-lhe a pele. "Você precisa receber uma boa lição de humildade, garoto", disse Galbatorix, chegando ainda mais perto, seus olhos brilhantes apenas centímetros dos de Eragon. Ele golpeou Eragon na outra face e por um segundo tudo que o cavaleiro conseguiu ver foi uma imensidão negra cravejada de luzes faiscantes. "Terei prazer em ter você a meu serviço", disse Galbatorix. Numa voz mais baixa disse: "Ganga!" E a pressão dos Eldunari atacando a mente de Eragon desapareceu, deixando-o livre para pensar como quisesse. Mas não os outros, como pôde ver pelo esforço em suas faces. Então uma lâmina de pensamento, afiada a uma ponta infinitesimal, penetrou a consciência de Eragon e se enterrou no tutano de seu ser. A lâmina se torceu como um fruto espinhoso contra uma bainha de feltro, arranhou o tecido de sua mente, tentando destruir sua vontade, sua identidade, sua própria consciência. Foi um ataque como Eragon nunca tinha vivido. Ele se encolheu e se concentrou em um único pensamento: vingança, lutando para se proteger. Pelo contato podia sentir as emoções de Galbatorix, raiva principalmente, mas também uma felicidade selvagem por poder ferir Eragon e vê-lo se contorcer. O motivo Eragon se deu conta pelo qual Galbatorix era tão bom em quebrar as mentes de seus inimigos era porque fazê-lo lhe dava um prazer perverso. A lâmina se enterrou mais fundo e Eragon uivou sem conseguir se controlar. Galbatorix sorriu, as pontas dos dentes translúcidas como barro queimado. Apenas defender-se não era a maneira de lutar e assim, a despeito da dor excruciante, Eragon se obrigou a atacar Galbatorix. Mergulhou na sua consciência e agarrou seus pensamentos afiados
afiados como navalhas, tentando imobilizá-los e impedir o rei de se mover ou pensar em sua aprovação. Galbatorix não fez tentativa alguma de se proteger. Seu sorriso cruel se alargou e ele torceu mais a lâmina na mente de Eragon. Pareceu a Eragon que um maço de urzes o estraçalhava por dentro. Um grito escapou de sua garganta e seu corpo ficou frouxo sob o controle da magia de Galbatorix. Submeta-se, disse o rei. Ele agarrou o queixo de Eragon com dedos de aço. Submeta-se! A lâmina se torceu mais uma vez e ele gritou até perder a voz. Os pensamentos do rei se concentraram ao redor da consciência de Eragon, limitando-o a uma parte ainda menor de sua mente, até que tudo o que lhe restou foi um pequeno espaço de claridade sombreado pelo peso da presença de Galbatorix. Submeta-se, sussurrou o rei quase carinhosamente. Você não tem para onde ir, não tem onde se esconder. Esta vida chegou ao fim para você, Eragon, matador de espectros, mas uma nova o espera. Submeta-se e tudo será perdoado. As lágrimas distorceram a visão de Eragon quando encarou o abismo indescritível das pupilas de Galbatorix. Eles tinham perdido. Ele tinha perdido. O conhecimento disso era mais doloroso que qualquer dos ferimentos que tivesse recebido. 100 anos de esforços, tudo para nada. Safira, Elva, Aria, os Eldunari. Nenhum deles podia vencer Galbatorix. Ele era forte demais, tinha conhecimentos demais. Garrou, Bron e Oromis, todos haviam morrido em vão, do mesmo modo que os muitos guerreiros de diferentes raças que tinham dado a vida para lutar contra o Império. As lágrimas jorraram dos olhos de Eragon. Submeta-se, sussurrou o rei e sua mão se fechou. Mais que qualquer coisa era a injustiça da situação que Eragon detestava. Parecia errado em um nível tão fundamental que tantos tivessem sofrido e morrido em busca de uma meta inatingível. Parecia errado que Galbatorix sozinho fosse a causa de tanto sofrimento. E parecia errado que ele escapasse impune de todo o mal que causara. Por quê? Perguntou Eragon a si mesmo. Ele se lembrou então da visão que o mais velho dos Eldunari, Valdri, havia mostrado a ele e Safira, onde os sonhos de estorninhos eram iguais às preocupações de reis. Submeta-se! Gritou Galbatorix, e sua mente fez pressão sobre Eragon com ainda mais força. Farpas de gelo e fogo o espetavam de todas as direções. Eragon gritou e em seu desespero buscou Safira e os Eldunari, cujas mentes estavam sendo atacadas pelos dragões enlouquecidos, sob o comando de Galbatorix. Sem querer, tirou forças das reservas de energia deles. E com essa energia lançou um encantamento. Foi um encantamento sem palavras, pois a magia de Galbatorix não permitiria outra coisa e não havia palavras que pudessem ter descrito o que Eragon queria, nem o que sentia. Uma biblioteca de livros teria sido insuficiente para a tarefa. Feito de instinto e emoção, nenhuma língua poderia contê-lo. O que ele queria era ao mesmo tempo simples e complexo. Que Galbatorix compreendesse, que ele compreendesse o erro de suas ações. O encantamento não era um ataque, era uma tentativa de se comunicar. Se Eragon passaria o resto da vida como escravo do rei, então precisava que Galbatorix compreendesse o que tinha feito, plena e completamente. À medida que a magia fazia efeito, Eragon sentiu o Marote e os Eldunari voltarem sua atenção para o encantamento, lutando para ignorar os dragões de Galbatorix. 100 anos de pesar e raiva inconsoláveis afloraram no íntimo dos Eldunari como uma onda rugindo, e os dragões fundiram suas mentes com a de Eragon e começaram a alterar o encantamento, aprofundando-o, alargando-o e trabalhando-o até que abarcasse muito mais do que ele originalmente pretendera. Não apenas mostrariam a Galbatorix a maldade e o erro de suas ações, agora também o obrigariam a sentir todos os sentimentos, bons e ruins, que havia despertado nos outros desde o dia em que nascera. O encantamento ia muito além do que qualquer um que Eragon pudesse ter inventado sozinho, pois continha mais que uma única pessoa, ou um único dragão poderia conceber. Cada Eldunari contribuiu, e a soma de suas contribuições foi um encantamento que se estendia não só por toda a Alagaezia, mas também de volta a todos os momentos no tempo entre os que viviam e o nascimento de Galbatorix. Eragon pensava que aquela era a maior obra de magia que os dragões já haviam criado, e ele era um instrumento deles.
era a arma deles. O poder do Zeldunari o invadiu como um rio tão largo quanto o oceano, e ele se sentia um receptáculo vazio e frágil, como se sua pele pudesse rasgar com a força da torrente que canalizava. Se não fosse por Saphira e os outros dragões, ele teria morrido em um instante, toda sua força esgotada pelas exigências da magia. Ao redor deles, a luz das lanternas enfraqueceu, e em sua mente Eragon pareceu ouvir o eco de milhares de vozes, uma cacofonia insuportável de dores e alegrias incontáveis, ecoando vindas do presente e do passado. As rugas no rosto de Galbatorix se aprofundaram e seus olhos começaram a se arregalar nas órbitas. — O que você fez? Perguntou ele, a voz baixa e tensa. Ele deu um passo para trás e pôs os punhos nas têmporas. — O que você fez? Com um esforço, Eragon respondeu. Fiz você compreender. O rei o encarou com uma expressão de horror. Os músculos de seu rosto saltaram e se contorceram e seu corpo inteiro começou a ser sacudido por tremores. Arreganhando os dentes, rosnou. Você não vai levar a melhor sobre mim. Você não vai. Ele gemeu e cambaleou. No mesmo instante, o feitiço imobilizando Eragon desapareceu e ele caiu ao chão. E Elva, Aria, Saphira, Thorne, Shruikan e as duas crianças também começaram a se mover. Um rugido ensurdecedor de Shruikan encheu o salão e o imenso dragão negro sacudiu e arrancou Thorne de seu pescoço, lançando o dragão vermelho até a metade do aposento. Thorne aterrissou sobre o lado esquerdo e os ossos em suas asas se partiram com um estalo alto. — Eu não vou ceder! Disse Galbatorix. Atrás do rei, Eragon viu Aria, que estava mais perto do trono que Eragon, hesitar e olhar para eles. Então ela avançou rapidamente, passando pela plataforma e correu com Saphira em direção a Shruikan. Thorne se levantou com esforço e a seguiu. Com o rosto contorcido como o de um louco, Galbatorix andou na direção de Eragon e tentou golpeá-lo com Vrangri. Eragon rolou para o lado e ouviu a espada bater na pedra ao lado de sua cabeça. Continuou rolando mais alguns centímetros, então se levantou. Só a energia do Zeldunari lhe permitia manter-se de pé. Gritando, Galbatorix o atacou e Eragon desviou o golpe desajeitado do rei. As espadas ressoaram como sinos, fortes e claras em meio aos rugidos dos dragões e os sussurros dos mortos. Saphira saltou alto no ar e golpeou o enorme focinho de Shruikan, ensanguentando-o, então voltou para o chão. Ele atirou uma pata contra ela com as garras estendidas e ela saltou para trás, abrindo as asas. Eragon se desviou de um corte cruzado violento e deu uma estocada na axila esquerda de Galbatorix. Para sua surpresa, acertou o golpe, molhando a ponta de Brisingr com o sangue do rei. Um espasmo no braço de Galbatorix frustrou seu ataque seguinte e eles acabaram com as espadas cruzadas, ambos lutando para tirar o equilíbrio um do outro. O rosto do rei estava contorcido, quase irreconhecível, e havia lágrimas em sua face. Uma chama irrompeu no alto e o ar ficou quente ao redor deles. Em algum lugar, as crianças gritavam. A perna ferida de Eragon fraquejou e ele caiu de barriga sobre as mãos e pés, ferindo os dedos com que segurava Brisingr. Esperava que o rei avançasse para cima dele num segundo, mas em vez disso, Galbatorix ficou onde estava, balançando de um lado para outro. — Não! Berrou o rei. — Eu não! Ele olhou para Eragon e gritou. — Faça parar! Eragon sacudiu a cabeça, levantando-se rapidamente. Uma pontada de dor percorreu seu braço esquerdo e ele olhou e viu Saphira com um corte ensanguentado na pata correspondente. Do outro lado do salão, Thorne enterrou os dentes no rabo de Shruikan, fazendo o dragão negro rosnar e se virar para ele. Com a atenção de Shruikan desviada, Saphira saltou e pousou sobre o pescoço dele, perto da base do crânio. Ela cerrou as garras sob suas escamas, então mordeu-lhe o pescoço entre os dois espinhos que desciam por sua coluna. Shruikan deu um murro selvagem e começou a se debater ainda mais. Mais uma vez, Galbatorix correu para atacar Eragon. O cavaleiro bloqueou um golpe, depois outro, e então levou uma estocada nas costelas, que quase o fez desmaiar. — Faça parar! Disse Galbatorix, a voz mais suplicante que ameaçadora. — A dor!
Mais um uivo, ainda mais frenético que o último, veio de Shurikan. Atrás do rei, Eragon viu Thorne agarrado ao pescoço do dragão negro, do lado oposto de Saphira. O peso combinado dos dois dragões puxou a cabeça de Shurikan para baixo até estar perto do chão. Contudo, o dragão ainda era grande e forte demais para eles dominarem. Além disso, seu pescoço era tão grosso que Eragon achava que nem Saphira nem Thorne pudessem feri-lo muito com os dentes. Então, como uma sombra esvoaçando em meio à floresta, Eragon avistou Arya dardejar de trás de um pilar e correr em direção aos dragões. Em sua mão esquerda, Daut Daert verde cintilava como uma nuvem estrelada. Shurikan viu se aproximar e sacudiu o corpo tentando desalojar Saphira e Thorne, mas eles continuaram grudados em sua pele e o dragão rosnou e abriu as mandíbulas, lançando na área à sua frente uma torrente de fogo. Arya mergulhou adiante e por um momento Eragon a perdeu de vista atrás da parede de chamas. Então ela ressurgiu, não longe de onde a cabeça de Shurikan pendia acima do chão. As pontas dos cabelos estavam em chamas, mas a elfa parecia não perceber. Com 3 grandes passos, ela saltou para a pata esquerda dianteira de Shurikan e dali se atirou para o lado da cabeça dele, deixando uma esteira de fogo. Com um grito que foi ouvido por toda a sala do trono, Arya arremessou a Daut Daert no centro do enorme olho azul gelo, reluzente de Shurikan, e enterrou a lança inteira em seu crânio. Shurikan urrou e se debateu, caindo lentamente de lado, com fogo líquido jorrando de sua boca. Saphira e Thorne saltaram, afastando-se um momento antes que o gigantesco dragão negro batesse no chão. Pilares se racharam, pedaços de pedra caíram do teto e se espatifaram, muitas lanternas se partiram e gotas de alguma substância incandescente gotejaram delas. Eragon quase caiu quando o aposento estremeceu. Ele não podia ver o que havia acontecido a Arya, mas temia que o corpo de Shurikan a tivesse esmagado. «Eragon!» gritou Elva. «Abaixe-se!» Ele se abaixou e ouviu um assovio de vento quando a espada branca de Galbatorix passou sobre suas costelas abaixadas. Levantando-se, Eragon arremeteu e atingiu o centro do estômago de Galbatorix do mesmo modo que havia golpeado Murtagh. O rei gemeu e deu um passo para trás, soltando-se da espada de Eragon. Tocou o ferimento com a mão livre e olhou para o sangue nas pontas dos dedos. Depois olhou de volta para Eragon. As vozes são terríveis, não consigo suportar. Ele fechou os olhos e lágrimas escorreram por suas faces. Dor, tanto pesar, faça isso parar. Não, respondeu Eragon. Elva se juntou a ele e Saphira e Thorne vieram do outro lado do aposento. Com eles, Eragon ficou aliviado. Estava Arya, queimada e ensanguentada, porém viva. Os olhos de Galbatorix se abriram, redondos e muito arregalados, cercados de branco, e ele olhou fixamente ao longe como se Eragon e os outros diante de si não mais existissem. Tremia e se sacudia e seus maxilares se moviam, mas nenhum som saía da garganta. Então 2 coisas aconteceram simultaneamente. Elva deu um grito estridente e desmaiou, e Galbatorix gritou, Vai, Zineia-te! Deixe de existir. Eragon não teve tempo para palavras. Mais uma vez, recorrendo ao Zeldunari, lançou um encantamento para levar a si mesmo Saphira, Arya, Thorne, Murtagh e as 2 crianças para a plataforma junto do bloco de pedra onde Nazuada estava acorrentada. E então também lançou um encantamento para deter ou desviar qualquer coisa que pudesse lhes fazer mal. Estavam apenas a meio caminho do bloco quando Galbatorix desapareceu em meio a um clarão de luz mais intenso que o sol. Então tudo escureceu e ficou em silêncio à medida que o encantamento protetor de Eragon fazia efeito.